estamos chegando com mais um Mulheres no Ar. Eu sou Cláudia Machado. Fica comigo. Essa semana está imperdível. Projeto realizado com recursos da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, Governo RS. Essa é uma websérie que traz histórias reais sobre violência doméstica e de gênero, antes e durante a pandemia. Assista, curta, compartilhe e contribua por um mundo mais justo, com mais respeito e dignidade para todas e todos. Para ajuda, procure os coletivos Justiceiras, WhatsApp 11 99 639 1212, www.mapadoacolhimento.org, femininoplural.org.br, WhatsApp 51 99 537 5459. Sim, precisamos falar sobre isso. Realização e produção: Companhia de Solos Bem Acompanhados, Filmes de Junho Produtora. Assessoria Jurídica: Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Criação e direção: Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Sobre fundo azulado, traços brancos desenham uma janela com duas folhas quadriculadas que se abrem. No vão, a palavra confessionário. Abaixo, em letras cursivas, relatos de casa. Episódio 9. Jussara Gaspar. Ela é branca, tem o rosto oval e cabelos pretos, lisos e longos penteados para frente sobre o ombro direito. Usa uma camisa preta. Oi, eu sou Jussara Gaspar, eu sou atriz e professora de teatro e eu estou muito feliz de estar aqui no confessionário, nesse espaço de promoção da denúncia, de quebrar esse silêncio da qual nós somos herdeiras há milhares de anos, das nossas antepassadas, o silêncio das nossas vós, das nossas mães. Enquadrada dos ombros para cima. Eu resolvi quebrar esse silêncio já em 2019, no segundo semestre, quando eu estava escrevendo o meu TCC. Ao fundo, uma parede branca. Bem nessa época, minha mãe e duas das minhas irmãs foram lá na minha casa me fazer uma visita. E eu resolvi contar para elas ali, pela primeira vez, uma coisa que aconteceu comigo, quando eu tinha 10 anos. Imagem dela no computador. Quando eu tinha 10 anos... um ex-cunhado meu, que na época era marido da minha irmã, ele me molestou por 2 vezes. Uma vez na casa deles. Agora em tela cheia. Quando eu tinha ido lá para brincar com os meus sobrinhos, que eu adorava, eram crianças que eu adorava. Uma tinha de 6 para 7 anos e o outro tinha mais ou menos 4 anos. E a gente brincava muito e eu resolvi dormir lá aquela noite. E quando eu acordei de madrugada, ele estava me tocando nas minhas partes íntimas. Eu me assustei muito, eu fiquei apavorada. Eu virei de lado, fiz um barulho e me tapei. Ela abraça o próprio corpo. E ele ficou com medo e ele saiu dali. Mas ele sabia que só ficávamos eu e uma outra irmã minha em casa durante a semana. Toda a família trabalhava. Ele sabia também que eu estudava meio turno e no outro meio turno eu ficava em casa. E ele foi lá em casa, numa tarde. Eu estava lavando a louça. E ele entrou na porta e ele já foi tirando o pênis para fora e ele já foi vindo na minha direção e se masturbando. E eu não pensei 2 vezes. Eu vi uma faca que eu estava lavando em cima da pia, ensaboada. Eu peguei a faca e eu fui para cima dele. E eu disse para ele que se ele voltasse ali, se ele tentasse fazer outra coisa, eu ia matar ele. Eu disse isso para um homem quando eu tinha 10 anos. Eu acho essa história toda um horror. Eu acho um horror o que ele fez comigo. Emociona-se. E acho um horror também essa violência toda que eu sei que me acompanha. Hoje eu consigo olhar para isso. Eu sei que é difícil, eu sei que muita gente não quer. Eu sei que a gente afasta essas imagens, a gente afasta essas memórias. Ela gesticula. Porque acontece que, para olhar a frio o que ele fez comigo, eu também preciso me encarar frio.
E nem todo mundo quer fazer isso. Acontece que é uma viagem sem volta. Quanto mais tu te encara frio, mais tu te liberta, mais tu consegue falar, mais tu quebra o silêncio, mais tu fica forte, fortalecida, e tu consegue, inclusive, fortalecer outras, ou auxiliar no fortalecimento de outras. Está com o rosto molhado de lágrimas. Desde que eu contei essa história para minha mãe e para as minhas 2 irmãs, eu descobri que essas 2 irmãs que estavam lá me visitando com a mãe lá em casa também tinham passado pela mesma coisa, com o mesmo homem. Uma tinha como 10 anos de diferença mais velha do que a outra, 12. E eu segui contando. Isso foi só o início. Eu segui contando para minha família. E eu descobri mais uma irmã minha. Tem como 7 anos mais velha do que eu. E o meu horror maior foi quando eu descobri uma sobrinha minha, 10 anos mais jovem do que eu. É isso. Eles não param. Eles precisam ser parados. Bem nessa época, ainda aconteceu um outro episódio. Aconteceu um evento familiar. E eu nunca mais tinha visto esse homem, porque ele se separou da minha irmã, ele está com outra família, ele nunca mais tinha visto ele, muitos anos. E nesse evento familiar ele estava, e ele estava com a nova família. E ele estava de mãos dadas com uma menininha, que tinha 10 anos mais ou menos. Eu não conseguia olhar para eles, eu não conseguia olhar para ele, e eu não conseguia olhar para aquela garotinha, porque toda vez que eu olhava para aquela criança, parecia que eu estava enxergando eu mesma. Eu dei uma desculpa no dia e eu fui embora daquele evento bem cedo, mas eu saí dali com essa convicção. E essa convicção, ela está muito pontual na minha cabeça, no meu trabalho, na minha militância. É uma missão. Tudo o que eu faço, tudo que eu trabalho é para ser ferramenta desse diálogo que liberta, que quebra esse silêncio, que faz com que outras contem as suas histórias. E aí eu contei também para a família atual onde ele estava. E contei para a atual esposa dele. Eu já não posso denunciar ele legalmente, porque o crime prescreveu. Tem uma lei chamada Joana Maranhão, que funciona assim. A partir dos 18 anos, tu tem mais 20 anos, e então o crime prescreve. E quando eu consegui encarar isso, porque é preciso estar muito fortalecida para a gente acessar essas memórias, já havia prescrito o crime. E eu também não posso forçar que a minha sobrinha, que ainda pode, faça isso, né? O que me resta fazer é isso, é estar aqui no confessionário, aproveitando esse espaço, essa ponte, para estar entrando em contato com vocês e para estar contando para vocês essa história. Eu faço isso desde que eu consegui falar, eu tenho falado. Desde que eu consegui falar, eu tenho gritado essa história. Após apresentações no teatro, eu paro, após os aplausos, e eu conto essa história. Quando sou chamada para fazer alguma aula, para dar alguma aula, eu conto essa história. Eu conto essa história, eu não tenho mais vergonha dela, não sou culpada, a culpa não é minha. Existe um culpado, essa culpa é dele. Ele que fez, e ele precisa ser parado. Quem fez com você ou com outra pessoa, quem faz, precisa ser parado. E a gente se fortalecendo e se falando e se contando, e contando que a gente vai conseguir empoderar e fazer com que outras mulheres contem. É por isso que eu estou aqui, para juntar essa voz, a minha voz, a voz de vocês. Aperta os lábios e meio que sorri, emocionada. A tela escurece. Logo, confessionário Relatos de Casa. Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres.
A violência sexual contra crianças e adolescentes é um dos grandes problemas brasileiros. Cerca de 70% das violências sexuais acontecem dentro de casa quando a vítima ainda é criança ou adolescente. A cultura do estupro é responsável por culpar a vítima ao invés de passar a responsabilidade para o agressor, para o criminoso. É importante a gente ensinar nossas crianças a saber se defender. A educação, ela é um forte instrumento para evitar que esse tipo de violência aconteça. É branca. A violência sexual, ela começa a contar o prazo de prescrição, o prazo de denúncia, que é aquele prazo que o Estado tem para punir alguém, porque o Estado ele não tem a liberdade de punir alguém por um crime para sempre. Nem tudo é imprescritível. A violência sexual, ela começa a contar esse prazo a partir dos 18. Lembrando sempre que há uma problemática de superar a vergonha, de superar os medos, de superar tudo o que acontece e que faz com que apenas 7,5% das violências sexuais sejam denunciadas. Usa os cabelos presos. Ainda para crianças e adolescentes, a casa é um dos lugares mais seguros. Quem comete esse tipo de crime são pais, padrastos, tios, vizinhos, pessoas que têm a confiança da família e que abusam e fazem isso por uma lógica de que o pertencimento dos corpos das crianças também pertence aos agressores. A violência sexual, ela é sim uma violência de gênero. 98,15% dos crimes são cometidos por homens contra vítimas do gênero feminino, o que significa que sim, que a gente está falando de uma violência de gênero e que, em pese existam mulheres que também cometam violências sexuais, esse número ele é muito reduzido. E a gente tem que entender e quebrar esse tabu, porque uma das piores consequências da gente ter um tabu assim é a violência sexual. A gente não fala, a gente não educa, a gente não ensina, a gente cria um silêncio e a gente cria uma regra social de não se comentar. E fazendo isso, a gente deixa as crianças vulneráveis. Então, a educação sexual, ela é importantíssima. Discutir gênero, discutir questões de limites, deve ser feito em todas as fases da infância e da adolescência, para que, se acontecer, esperamos que não aconteça, mas se acontecer, essa criança saiba se defender, essa criança saiba se denunciar e saiba os caminhos para fazer essa denúncia, para buscar ajuda e para dar um basta e romper o silêncio que a violência sexual faz. A tela escurece. Denuncie. Se você é vítima ou conhece alguém que seja vítima de qualquer tipo de violência, denuncie, para que não existam mais histórias como essa. Procure a Delegacia da Mulher da sua cidade ou Disque 180. Para ajuda, procure os coletivos Justiceiras, WhatsApp 11 99 639 1212, www.mapadoacolhimento.org, feminino-plural.org.br, WhatsApp 51 99 537 5459. Créditos selecionados. Criação, direção e roteiro, Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Adaptação coletiva a partir de relatos de Gabriela Souza, de notícias e histórias diversas. Preparação de elenco, Débora Finocchiaro. Direção de fotografia, Fred Paz. Direção de produção, Amanda Gatti e Fred Paz. Montagem e desenho de som, Leonardo Capellati. Trilha sonora, Laura Finocchiaro. Design gráfico, Luciano Ribas. Vinheta, Victor Teixeira dos Santos. Audiodescrição, Marilane Castro da Costa, Felipe Mianes. Tradução e legendas em inglês, Pedro Mendes. Libras, Simone Dornelles. Assessoria de imprensa, Padrinho Agência de Conteúdo. Social Media, Gabriela Roden Tellini. Assistência técnica de lives, Débora Bregala. Elaboração de projeto, Companhia de Solos e Bem Acompanhados, Amanda Gatti. Administração do projeto, Elisete Hidalgo. Assessoria contábil, Carlos Augusto Flake. Consultoria astrológica, Amanda Costa. Assistência de produção, Gabriele Gazapina Guimarães. Produção executiva, Amanda Gatti, Débora Finocchiaro. Coordenação geral, Débora Finocchiaro. Apoio, Rádio Univates FM, Rádio FM Cultura, Rádio União FM, Rádio Band News FM, Rede Estação Democracia, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica. Olá, meus queridos! Nós estamos aqui no programa Mulheres no Ar, hoje mais do que especial, porque nós estamos aqui com Jussara Gaspar. Tudo bem, querida?
Tudo bem, Clau? Tudo bem, gente? Estamos aqui, né, reunidas para celebrar também, né, Clau, a vida aí das mulheres e o mês de luta e de memória e de história das mulheres no mundo. Eu achei muito icônico. Nós estamos aqui gravando no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com Jussara, e esse é o teu momento, Cleópatra. Vai tocar a vinheta. Este é o momento que eu espero que todas as mulheres se sintam uma rainha no melhor sentido da palavra. E também eu sempre preparo uma apresentação. É impossível, gente querida, resumir esta mulher sensacional, essa multiartista, mas eu fiz uma apresentação com alguns detalhes, vai que alguém, né, te conhece pouco, enfim, vai rodar uma pequena apresentação sobre Jussara Gaspar. Apresentação de Jussara Gaspar. Quem é Jussara Gaspar? Jussara é do Tupi, nome de uma palmeira, a Içara, também chamada palmito doce, também chamada palmito Jussara. Jussareira, uma palmeira nativa da Mata Atlântica. Meu nome é o mesmo do açaí, mas também pode significar, segundo pesquisas na internet, para a escritura deste autorretrato, pessoa de compleição parda ou negra que possua quantidade visível de ancestralidade ameríndia. Contrariando estatísticas, sou mãe atriz, diretora teatral, professora e autora de textos para o teatro. Mãe, licenciada em Artes Cênicas pelo DAD, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mãe, mestranda em Artes Cênicas no PPGT da UDESC. Integro 2 grupos de teatro no Rio Grande do Sul, o Santo Coletivo e a Companhia Dramática, da qual eu sou cofundadora, companhia que atuo, pesquiso e trabalho sobre temáticas femininas há mais de 12 anos. Os trabalhos de repertório são Frida Kahlo, A Revolução, de 2009, Mulheragem, de 2017, Todas Nós, de 2018 e Companhia de Mulheres, 2020. E Mulheres Atravessadas na Garganta, de 2023, entre outros inúmeros trabalhos e performances. Em 2022, iniciou um trabalho de pesquisa e docência no Curarte, Práticas Cênicas para o Bem Viver, grupo formado por pesquisadoras e pesquisadores da UDESC, promovendo aulas e oficinas de teatro. Ministra a oficina de teatro para mulheres, Mulher em Memória, com a qual circula em coletivos, casas de acolhimento a vítimas de violência e organizações feministas. É mãe do Ariel e do Francisco. Siga no Instagram a Jussara Gaspar. Todas essas informações eu tirei da internet. Coloca no Google companhiadramática.com. Muito obrigado, Jussara Gaspar, por estar aqui conosco no Mulheres no Ar. Muito, mas muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Foi bem difícil resumir. São as mais lindas imagens de teatro da minha vida.
Gente, eu sei que eu não queria colocar todas ali da Frida na apresentação, mas é impossível. Que lindeza, que maravilhoso. Então, a primeira pergunta que eu te faço é: quem é a Jussara Gaspar por ela mesma? Então, Clau, eu sou a filha da Catu, a 8ª filha da Catu, da Catulina, que é uma descendente indígena, né? E do Nascimento Salles, que é um homem também pardo, um homem quase de pele negra, né? Escura. E essa ancestralidade, ela me forja já, né? Vinda também de uma classe operária, né? Meus pais operários, já me forja uma jovem bem estranha, como diria Frida, né? Ai, que como eu sou estranha, eu pensava. Mas já com essas vontades aí de uma rebeldia, né? Que não cabia muito em mim, quase selvagem, e uma sede de saber coisas, né? Sempre fui muito leitora, muito ávida e sempre uma curiosa. Então, quando me perguntam como é que nasceu o teatro em ti, eu mesma não sei responder, Cláudia. Eu normalmente uso os subterfúgios do Boal, que diz que toda pessoa, né, é uma atriz, um ator em potencial, já que o teatro, a matéria-prima do teatro são as humanidades, né? As emoções, os sentimentos. Então, eu sempre vou para essa linha. Eu sou uma mãe também apaixonada, tenho 2 meninos, o Francisco e o Ariel, e sou uma ativista de berço, como eu digo, né? Eu aprendi com a minha mãe e com meu pai o trabalho cooperativo, numa família grande que precisava todo mundo cooperar para poder ter comida, para poder, enfim, ter uma certa estrutura, né? E daí vem toda uma cooperação social também. Hoje eu desenvolvo um trabalho de articulação de redes feministas também por onde eu passo, né? De semear essa ideia do cooperativo, né? Da união das mulheres em torno de uma liberdade para todas, né? E não apenas pontuais liberdades, né, Cláudia? E é isso, sou uma atriz apaixonada, desde o mestrado com a minha orientadora, Maria Brígida de Miranda, guardem esse nome, essa mulher gênia, que começou na UDESC uma discussão nas artes cênicas sobre teatro e gênero, há uns 15 anos atrás. Hoje a UDESC, a pós da UDESC, é um dos grandes polos brasileiros aí, intelectuais e artísticos de produção de teoria e prática feminista e decolonial, né? Com conhecimento, sabedorias afrodiaspóricas, né? Então, acho que é um resumo assim, né, Cláudia? Olha, eu separei aqui alguns vídeos com imagem dos teus trabalhos, tudo é muito emocionante, mas é claro, eu já vou começar logo pelo meu queridinho. Então, eu vou começar, pessoal. A gente vai conhecer um pouquinho de Frida Kahlo, A Revolução. Mas aí então, você é um Zé Ninguém. E todo mundo aqui sabe que o mais importante na Gringolândia é ter ambição, é chegar a ser somebody! E francamente, eu já não tenho a mais remota ambição de ser ninguém. Nobody! Não me interessa, em nenhum sentido, ser la gran caca. A confirmação de nossa esperança reside no perfume dessa flor. Por causa dela, vai demorar muito a chegar o dia da total descrença nesse mundo. Apesar da escravidão, apesar da covardia e da falta de princípios dos homens, o aroma sugere.
qual é a verdade que dura mais tempo e em mais lugares. E que haverá de chegar o dia em que todas as ações do mundo desprendam um cheiro tão agradável quanto Hot chili peppers in the blistering sun, dust on my face and my cave. Me and Magdalena on the run. I think this time we shall escape. Sold my guitar to the vacant sun for a few crumbs and a place to hide. But I can get another one, and I'll wait for Magdalena as we ride. No llores, mi querida, Dios nos guía. Soon the horse will take us to the rango. Agárrame, mi vida. Soon you will be dancing the fandango. que guapa! Olha, Clau, só de ver, já me arrepio toda. Diz, Jussara. Clau, olha que coisa interessante. Fazia muito tempo que eu não vi esse vídeo. Esse vídeo é do ano de estreia da Frida 2009, com um figurino que a minha mãe tinha feito, que foi no Túlio Piva, que agora está abrindo e que está nos deixando de fora, né? Deixando as artes cênicas de fora do edital do Túlio Piva. Agora só pode música no Túlio Piva. Mas nessa época aí, a gente fazia muito teatro no Túlio Piva, 2009. Esse primeiro edital que a Frida passou, primeira temporada da Frida, é no Novas Caras. Então, aí eu tinha 15 anos a menos, Clau. A atriz tinha 15 anos a menos. E muita coisa, além do figurino e da trilha, mudou, porque já não é a mesma trilha também nessa cena. Desde que a gente foi para o México, a gente mudou a trilha da peça em algumas canções, né, do imaginário popular mexicano. E a gente também mudou algumas ideias. Eu, por exemplo, jamais hoje daria um tapa na bunda de uma garota e usaria ela para fazer as pessoas acharem bonito. Eu mesma já fiz isso, Clau. Tu vê como o feminismo, ele não é uma coisa que a gente sabe toda de primeira. Ele vem nos abrindo os olhos todo dia para coisas muito pequenas e que talvez as pessoas pensem, mas é muito interessante aquela cena, por que ela não segue fazendo? Por que não, Clau? Por que não? Porque não se encosta em lugares de alguém sem pedir permissão. Porque não se usa uma brincadeira com uma garota para fazer as outras pessoas rirem. Inclusive, né, claro que não vou ao extremo também de me crucificar, né, porque isso é uma questão dramatúrgica. Estava na dramaturgia, tem que xingar a dramaturga. Mas é sobre isso, Clau. É sobre refletir sobre as nossas práticas todo dia. E se eu mudo uma dramaturgia de Jussara Gaspar, mas é lógico que eu posso mudar uma dramaturgia de William Shakespeare. Isso é lógico, entendeu? O cara estava lá numa época precária, de pessoas precárias, entendeu? Com pensamentos precários. As mulheres nem atuavam na época, nem podiam ser técnicas de luz, técnicas de som, não podiam ser diretoras e dramaturgas na época de Shakespeare. Então, toda a obra do Shakespeare está em xeque.
justamente por causa disso. Então, os grandes gênios aí, contemporâneos, que vão me achar, a Jussara falou mal até do Shakespeare. Falei sim. Né? Covardia, hein, Clau? Botar um Moro para matar uma mulher, matar Desdémona em Otelo. Por quê? Porque um branco não faria isso? Faria. Ele próprio, William Shakespeare, né? Botou uma mulher em cena e matou ela em cena várias vezes para entreter outras pessoas. E as pessoas pagavam ingresso para ir ver a Desdémona morrer. E assim foi com a Antígona, inclusive botando o nome dela no título, Dama das Camélias, Leonor de Mendonça, e aí a gente vai, né? O Nelson era esse cara que todo mundo pagava. Nelson Rodrigues, meu Deus, serial killer, né? Serial killer, matou várias noivas em cena. E assim vamos, né? E assim a gente vai. Mas não vai mais, Cláudia, porque agora, né? Agora tem o teatro feminista. Ela só fala de teatro feminista, sim. Porque no teatro feminista eu caibo, a Cláudia cabe, todas nós cabemos, né? Há espaço para nossa dramaturgia, né? E para todas as nossas mitologias escondidas, soterradas, porque a gente está escavando elas. E não sou só eu sozinha, não. É tu indo lá no Chile, né? Onde tu andava. Não era no Chile que tu andou? Na Bolívia, Teatro de Los Andes. Teatro de Los Andes, é a gente semeando por aí, onde a gente vai, Clau, tem das nossas, tem várias já acordadas e muito militantes, onde a gente vai. Tem das nossas que não são perfeitas, porque o feminismo não é uma religião e nós não somos santas, não, nós somos humanas buscando uma equidade humana aqui na Terra, né? De bem viver, de políticas para as nossas crianças, de proteção, né? Então, a gente está espalhada por todo mundo. E o teatro feminista, ele não é uma coisa da dramática que a Jussara inventou, não. Ele é uma força mundial, está em várias frentes, né? Então, eu sou só mais uma operária dessa teatra aí, que vem abrir portas e dizer que sim, que nós podemos, nós somos muito fortes e nós vamos ficar vivas em cena e na nossa história também, e em cena a gente vai ficar viva para variar também, né, um pouquinho, não vamos ser torturadas, nem castigadas e nem mortas. E uhul, para quem chegou agora, esse aqui é o Mulheres no Ar e nós estamos recebendo aqui a multiartista, nem dá para dizer que é atriz, é uma multiartista, Jussara Gaspar, e eu quero te dizer que por isso que eu te admiro demais, porque tu sempre faz essas tuas colocações com essa doçura, com essa força, então só aumenta a minha admiração. Novamente eu agradecer várias vezes a tua presença aqui, porque tu estás assim levando a gente à explosão de felicidade. E eu gostaria de tocar um pouquinho mais sobre, que nem é um espetáculo, né? Isso aqui é uma potência, é um furacão, é um projeto que é Frida Kahlo, a Revolução. Uma curiosidade que eu tenho é isso, que eu não sabia, assim, de onde que surgiu, assim, daqui, vou fazer... Como que foi, assim, esse início e como que exatamente ele foi crescendo nessa proporção que hoje a gente quase associa, né? Frida Kahlo, a Revolução, Jussara Gaspar. Cláudia, o início da Frida, ele é um início, eu acho, muito didático. Para mim, sempre foi, porque ele sempre foi inspirador para outros trabalhos, né? Eu tinha saído de um grupo, eu estava muito tempo com um grupo no qual eu tinha interpretado Ana Terra, a noiva do Lorca, eu normalmente fazia as protagonistas, então eu estava numa situação bem privilegiada dentro do grupo, né? Acontece, Cláudia, que o grupo terminou em 2006. E aí, 2007. E aí, em 2008, em São Leopoldo, onde existia esse grupo, né, a partir de uma oficina da Unicinos, né, dos cursos de comunicação social,
e esse grupo saiu desse curso e acabou virando um grupo, tendo uma sede, vivendo o sonho do grupo, com uma sede, com oficinas, enfim, incrível. Só que esse grupo acabou em 2007. E bem em 2008 teve um festival de esquetes em São Leopoldo. E em 2008 eu já estava indo de Portão até Porto Alegre para fazer um curso com a Cissa Requisível. Eu fazia isso, Cláudia. Eu ia de Portão para ver peça de teatro sozinha, às vezes, morrendo de medo de que a peça demorasse muito e eu perdesse, porque eu tinha que pegar o trem e pegar um ônibus em São Leopoldo para ir para Portão. Era uma luta. E eu ainda trabalhava no trabalho formal, em vendas, trabalhava direto para financiar o meu vício, que era ir no teatro no final de semana. Ou fazer teatro, né? E aí esse grupo termina, e em 2008 vem essa notícia do Festival de Esquetes em São Leopoldo, tinham reformado o teatro, e eu estava num coitadismo, eu estava naquela coisa assim, acabou meu grupo, não tenho diretor, não sou nada, sabe aquelas coisas. E aí, fazendo essa oficina com a Cissa, ela pediu uma partitura de final de oficina, e estava no boom do filme da Salma, estava chegando no Brasil, né? E aí eu assisti. Porque quando eu era bem jovenzinha, Clau, e eu vi um quadro da Frida, eu nunca quis me aproximar muito. Eu tive uma mesma impressão, tipo o Caio Fernando Abreu escreve naquele conto dele sobre ela, sabe? Era muita dor, muita coisa, o mundo já é tão ruim, melhor nem saber o que acontece com essa garota, sabe? Só que daí, quando eu assisti o filme da Salma, eu fiquei muito interessada. E aí, coincidências do destino, um amigo, André Muscoff, que é doutor em teologia, teólogo, fridólogo, ele estava lançando um livro sobre a Frida, Releituras de Frida Kahlo por uma ética da estética machucada, com vários fridólogos e fridólogas da América Latina, e com uma aqui de Porto Alegre, que é a organizadora desse livro, que chama Edla Egert, que é uma super mulher também. E outra escritora que tem nesse livro é a Eli Bartra, que é uma professora fridóloga mexicana, que foi quem nos mandou a carta convite, que nos fez ir ao México em 2015 e apresentar no Palácio Nacional, no Instituto Brasileiro Cultural no México e na UAM, na Universidade Autônoma Metropolitana. Então, foi um boom de coincidências, esse livro parou na minha mão, e esse livro mudou a minha visão de tudo e começou a me aprofundar nela, foi um start. Eu comecei muito bem, na real, Cláudia, muito bem guiada, na real. Essa que é a coisa. Então, eu já fui para essa Frida antes do mito, antes de chegar no souvenir mesmo, na coisa do... Então, isso eu acho que me garantiu uma pesquisa bem sóbria mesmo, né? E é por isso que eu acho que tem tanto tempo de pesquisa, porque há muito pertencimento aí também, né? De pesquisa, de vivência ativista, né? Também, e de uma pesquisa respeitosa e, como é que eu posso te dizer, e que também não endeusa, né? Porque uma pesquisa que entende que a Frida era uma mulher, né, em uma época muito precária, né? E era uma mulher, uma PCD, né, uma pessoa com deficiência, uma mulher ameríndia também, né, uma identidade latina, né? E aí estudar essa mulher, claro, sabendo dessa força, né, Cláudia? Que essa mulher leva 70%, 80% dos turistas que vão ao México hoje vão para ir numa casita de uma mujer em uma vila pequenininha que se chama Coyoacán, lá no Distrito Federal. Então, isso diz muito, né, Cláudia, sobre quando a gente se aprofunda nessa mulher, a gente só quer se aprofundar mais, porque é inesgotável o incentivo ao empoderamento, uma ferramenta que ela é, porque ela abre portas para, nossa,
para nós aqui, sem saber, ou vendo lá das estrelas, eu não sei onde ela anda por tudo, ela está em tudo, mas, mas também na época dela, com uma determinação e uma certeza, com uma determinação e uma certeza de registrar a presença dela no mundo, não só em telas, mas num diário íntimo, entendeu? Feito com tanta paixão, numa correspondência muito diversa, uma correspondência múltipla, muito grande, numerosa, de cartas para amores espalhados pelo mundo inteiro, né? Porque onde ela foi, ela causou, Cláudia. Se não era para causar, ela nem saía de casa, né? E ela já ficava 1 hora se montando, que era para realmente... E tem essa outra inteligência de gênia. Ela cria uma mitologia própria. E essa criação dessa coisa exótica e dessa persona faz com que ela consiga transitar em vários lugares que mulheres era tido como vergonhoso de transitarem. Mas como ela fazia essa quase confusão já em vida com a presença dela, sempre muito apoteótica e muito esfinge, assim, também muito misteriosa, pronto, né, Cláudia? Ela causou muito na época dela por andar nesses lugares e ter força de opinião, né? Força de opinião. Ela entrou nos museus como uma artista pintora e não como uma musa seminua, né? Lânguida, né? Enfim, é um poço inesgotável de inspiração a Dona Frida. E eu sempre gosto de separar muito bem, Cláudia. Eu sei que as pessoas gostam e que é um carinho, né? Eu sempre recebo as pessoas no hall, depois do espetáculo, porque eu sei como eu também vou ao teatro e eu também amo tirar foto com as pessoas e eu também amo assim, eu fico encantada como é que essa pessoa, tipo ali na performance, né, eu não sabia para quem eu olhava, porque era tanta estrela e tanta constelação, né, juntas, mas de separar, né. Eu sou uma artista também e também tento seguir os passos dela, registrando a minha presença e a de outras mulheres, né? Porque também me é muito caro numerar, dizer esses nomes dessas pessoas que estão aí na dramática construindo, né? Que eu lá em cena, a gente sabe, quem vive do teatro sabe muito bem, é só uma pontinha do que realmente está acontecendo, né? Tem gente para todo lado, correndo de todo lado, para aquilo estar de pé lá, na hora certa, tudo montado, tudo afinado, tudo como é para ser. Então, são muitas profissionais, mulheres, principalmente, aí que atuam na dramática. E levando essa peça há 15 anos, estão comigo compartilhando a Lara Colette, que é a cenógrafa do espetáculo. Também tenho a sorte de ser minha amiga de infância, minha comadre Dinda do meu filho, eu Dinda do filho dela. A Carol Zimmer, que também entrou aí na coisa de comadre, porque também acaba que a Lara é Dinda do filho dela, que também se chama Francisco, que é um grande amigo do meu filho. Então virou toda uma grande... O Daniel Colim, que está conosco também desde o início. Então, o Luciano Alves, que é meu companheiro, para minha sorte também, é um músico maravilhoso, incrível, que faz essa trilha envolvente, né? Que envolve todo mundo ali com a Frida também. E também entendo essa mágica, Cláudia, por isso que eu gosto de ir lá tirar foto de Frida, mas fora dali eu divido muito bem Jussara Gaspar e Frida, porque eu também entendo essa coisa, porque teatro é essa coisa louca que é apaixonante, que todo mundo sabe que eu não sou a Frida e eu sei que eu não sou a Frida, mas durante aquela 1 hora ali eu brinco que eu sou e as pessoas entram na onda de que eu sou ela e as pessoas choram e eu choro e a gente vive aquela emoção, aquela catarse. E daí a foto é só uma coisa para estender um pouquinho mais aquela memória. Então, como eu também sou muito fã de teatro
dos meus colegas de cena, eu entendo perfeitamente essa emoção, né? Essa efusão que causa nas pessoas. E eu trouxe aqui as palavras, eu acho então que é da Lara Colette, palavras amigas que eu trouxe para a gente ouvir junto, e depois se tu quiser fazer um comentário. Há quase 15 anos eu estava terminando a faculdade de artes e a Ju, que é minha comadre, minha amiga de adolescência, me convidou para fazer o cenário de uma sketch que ela estava escrevendo. Frida Kahlo, a Revolução estreou no Teatro Túlio Piva no projeto Novas Caras, em Porto Alegre. Pode parecer batido hoje, mas naquela época a Frida não era tão conhecida e nem o feminismo tinha esse destaque, né, essa aceitação que tem hoje. E já presenciamos muitas vezes pessoas saindo indignadas no meio da peça, achando ruim as falas comunistas ou então a questão da bissexualidade da Frida, né? Eu acho que essas pessoas não conheciam a Frida. Acho que elas conheciam talvez a Frida da Vogue ou a Frida das cores ou das camisetas. Não tinham nenhum conhecimento sobre quem foi Frida Kahlo. Porque se tu conhece um pouco sobre a Frida, sobre onde ela nasceu, a época que ela viveu, o que ela fez, tu vai intuir que aquelas cores, né, aquelas roupas exuberantes que ela usava, elas falavam muito mais de um lugar de contraponto da dor. E a Jussara é uma pesquisadora ávida e se aprofunda de uma forma às vezes até constrangedora assim, nos estudos que ela tem sobre a Frida Kahlo. E eu queria dizer que se tu só conhece a Frida das canecas e camisetas, né, da Vogue, quero te convidar para vir conhecer a Frida Kahlo pelo texto e corpo da Jussara Gaspar. Vem ver uma mulher latina, artista, descendente de indígenas, falando sobre a sua pesquisa estética e antropológica sobre outra mulher latina, descendente de indígenas, artista e revolucionária. Uau! Maravilhosa! Que querida, que lindo! Ela é maravilhosa, Cláudia, eu sou suspeita. Ela fala de uma coisa bem potente ali, né? Aconteceu ontem lá no Teatro Guarani, porque é sobre isso, né? A Frida não é um segredo. A Frida, com 16 anos, antes do acidente, quando ela estava estagiária da Biblioteca Nacional Mexicana, e já na Escola Preparatória de Medicina, e já integrada aos Cachuchas, que era esse grupo revolucionário muito jovem, muito literário, muito intelectual. Daí, desse grupo da Frida, saíram grandes nomes da cultura mexicana, né? Como Carlos Lira, o poeta, o próprio Alejandro Gomes Arias, que era o primeiro namorado da Frida e que virou um super advogado de direitos autorais. Enfim, muita gente que moveu aí a classe cultural. A primeira Chabela que ela conheceu, que foi uma colega da preparatória também, que era a única mulher junto com ela nos Cachuchas, porque ela, a Frida, é da primeira turma da escola preparatória, primeira turma de mulheres da escola preparatória. Então, quando ela entrou na escola preparatória, haviam como 4.000 homens, e a primeira turma que entrou, então, foram de 200 mulheres, e a Frida era uma dessas garotas. A Lara contou que às vezes as pessoas vão embora, né? Aconteceu já. Aconteceu no Bourbon Country, aqui em Porto Alegre, há 6 anos atrás, e aconteceu ontem, lá no Teatro Guarani, 2 vezes. As pessoas, talvez, elas não conheçam esse episódio. A gente não está fazendo campanha ali, não é nada. A gente está contando fatos históricos da vida dela, passagens da vida da Frida, e nessas passagens há um discurso anti-americano, né? Por conta da decena trágica, muito, muito mais precisamente, que a Frida faz numa correspondência que ela manda para o pai, né, para o Guillermo Kahlo, de quando ela está lá vivendo em Detroit, Nova York, que ela fica 1 ano lá, né? Fica 1 ano entre Nova York, Detroit e São Francisco, que eram as cidades onde o Diego estava pintando murais, né?
Então é isso, as pessoas não imaginam, mas com 16 anos ela estava já afiliada ao Partido Comunista, com 17 anos ela já está no Sindicato dos Artistas e das Artistas, né? Mesmo antes de começar a pintar, porque ela já era estagiária de um gravurista também mexicano, o Posadas, um cara muito que depois ficou famoso no mundo inteiro, né? Que criou os esqueletinhos que dançam, assim, dos mariachis, sabe? Esse cara foi o primeiro a criar isso. Então, enfim, uma variada de uma constelação também aí ao redor da Frida, né? Construindo essa pessoa que ela seria, né? E aí, essa revolução da Frida, tanto social quanto artística, humana, né? E de cidadã, de pessoa, ela segue acompanhando todos os acontecimentos mundiais, né? Tanto que ela interfere durante a ditadura franquista, tentando enviar dinheiro para a resistência, né? Na época da ditadura, fazendo abaixo-assinados no México, tentando, com os amigos dos Estados Unidos que ela conhecia e de outros lugares, fazer uma frente mundial contra essa ditadura. E quando da ida dela à França para a exposição individual, em 1938, já estava um cheiro de guerra no ar. Tu imagina, 1938, né? Da Segunda Guerra. E já havia uma sensação, uma coisa meio instaurada. E a Frida e o Diego, eles conseguem auxiliar que 400 pessoas, 400 refugiados judeus fossem abrigados no México. Então, isso, a Vogue, o mundo da moda, isso eles não contam. Isso a gente conta né, em estudos, em pesquisas, em textos que a gente já fez a partir do espetáculo, né? E contamos um pouquinho ali no espetáculo sobre esse espírito profundamente humano e aguerrido, né? Rebelde e revolucionário da maior pintora de todos os tempos. Agora tu usou uma expressão, para quem está chegando agora, esse aqui é o Mulheres no Ar, estamos aqui com a nossa multiartista, a Jussara Caspar, tu usou o termo constelação, que isso eu acho que é um pouco assim, essa síntese do que eu sinto, porque a gente é um espetáculo, mas é um projeto, na verdade. Te ouvir, por exemplo, já é encantador. E eu acho maravilhoso que, assim, como que tu consegue? Parece muito simples. Parece simples ali, né? Tu assiste o espetáculo, os elementos, a atriz, o texto, mas eu sei como não é nada simples essas inúmeras camadas de significado que tu consegue ir além da vida de Frida Kahlo. Porque a gente sai dali, assim, completamente mexida enquanto pessoa, enquanto mulher, pela tua força, pela tua potência, assim como que tu te entrega totalmente ali. Eu sempre assisto muito teatro, adoro desde de jovenzinha. E o que eu mais gosto são esses atores que eles estão ali à beira do abismo, que é o que eu sinto quando eu estou ali de plateia. Está sempre naquela beira do abismo ali. E ele não tem medo nenhum, ele se joga, ele vai e brinca com aquela possível queda. Eu acho isso assim maravilhoso. Eu acho maravilhoso como tu é totalmente à vontade. Aquele dia nós estamos falando aqui, pessoal da performance, que eu tive a honra, o prazer, a delícia de respirar e pisar no mesmo palco que Jussara Gaspar. Tu chegou ali naquela lindeza, naquela simplicidade. Sabe, quando tu saiu, todo mundo ficou apaixonado, né? Porque assim tu chegou e dominou ali assim, aquele espaço. Parece simples, tu faz parecer simples estar em cena. E a tua força, eu sempre vejo assim inúmeras Jussara se multiplicando assim. Então, eu diria isso, se é possível, tu foi muito além disso. A Frida Kahlo é um símbolo, é icônico, mas
dá uma alegria, um orgulho, uma admiração que tu tá tão pertinho aqui da gente e tu consegue ser tão grande, tão poderosa, que é desse poder que dá esperança da gente, sabe? Da gente reagir na vidinha da gente, assim. Da gente acreditar nos pequenos sonhos que a gente tem, nas coisas que a gente planeja. É como se aquilo ali é uma potência de vida, né? E assim, o Jung vai dizer que não há muito destino e que não há acaso, né? Que é uma sincronicidade. E agora tu me contando isso da tua vida, eu fico mais impressionada ainda, como tudo, né, nessa sincronicidade foi se fechando para essa delícia, para essa coisa maravilhosa que a gente pôde vislumbrar. Eu sou apaixonada, né? E sei disso, assim, a gente fica apaixonada pelo espetáculo, parece que a gente é íntimo do ator, né, da atriz, mas, assim, dá uma vontade de ali, assim, apertar a pessoa mesmo, e eu entendo, as pessoas querem tirar foto para capturar, né, capturar essa emoção, né, capturar esse momento ali, assim. Então, parabéns demais, esse é um trabalho, assim, que eu admiro muito, eu tenho orgulho de estar tão pertinho aqui de nós, acho lindo. E eu tenho mais um pedacinho da Frida, a gente ficaria aqui horas, mas também gostaria de mostrar outras coisas tuas que tem aqui para gente. Mas vou encerrar com um pedacinho da Frida, que eu sou muito apaixonada. Cláudia, antes de tu colocar, só quero falar uma coisinha. Tu me emocionou, eu estava quase chorando aqui já. Quer dizer, na real, chorei. Mas para dizer, guria, que o reconhecimento das pares também é um presente, né? E ter esse reconhecimento não só do trabalho de cena, porque, como sempre disse uma grande amiga minha, chamada Inês Marocco, uma grande diretora, uma inspiração, não adianta, a pessoa pode ser o melhor ator, a melhor atriz, né? Se ele não tem um espírito de cooperação, ele não tem o espírito do teatro. Ele não tem o espírito da construção coletiva. E o teatro, ele é isso, né? Teve a época dos grandes diretores, dos grandes, né, que eram tipo Deus, assim, que eram os que escolhiam textos, que escolhiam todo mundo, mas esse tempo acabou. Ele não existe mais. É outro teatro que se faz agora, e o teatro que se faz agora, ele com o peso de todos os envolvidos, né? Não há uma importância, assim, pelo menos que eu trabalho na companhia dramática, alguém mais importante, né? Nós somos todas e todos ali muito envolvidos né, nesse trabalho. Então, eu te agradeço demais a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de ter afinado esse contato contigo pela nossa companhia teatral, que também está sempre fazendo essas pontes maravilhosas. Então, é isso. Estou muito feliz também, até me emocionei muito. É isso aí. A vida é sobre isso, é sobre se emocionar. Com certeza, eu que estou super feliz aqui, estou até tremendo de nervosa. E eu vou colocar mais um pedacinho, que eu sou muito apaixonada. Dieguito, sabe o que é a felicidade? Não, Diego, nem socialismo nem nirvana. É curioso que o sangue derramado nas guerras, esses rios de injustiça. Pensava nos trabalhadores, meus camaradas. Gente, só de ver esse pedacinho a gente já fica... E como tudo é perfeito ali, como tu faz, que nada está sobrando, né? Tá tudo afinado, tá tudo assim... É um teatro, assim, de uma qualidade, né, maravilhosa, incrível. Tu é uma
Pessoa incrível, enfim. Mas eu trouxe aqui também os outros momentos para te comentar. Se tu quer dizer mais alguma coisa sobre Frida Kahlo, a Revolução? Não, pode seguir. Eu só queria comentar que esse juntar de pontos aí todos, né, e essa organização aí toda, também tem muito dedo do grande Daniel Colin, que é um gênio também, né, e além de tudo, é uma pessoa fantástica, é um amigo leal, uma pessoa que eu amo. Não, e eu quero comentar, não que a gente não possa voltar para a Frida, também eu adoro isso quando a música ela faz parte, né? A música não está ali, não é um acessório, ela não é um acompanhamento, né? Ela está ali. No início eu não cantava muito, né, Cláudia? Porque eu desafinava assim, muito, eu me sentia mal, e daí era sempre muito ensaio para afinar, e daí. Mas tu vê que é uma coisa que quando a gente quer, é aquilo que a gente falou, né? Não adianta. Persistência, ela ajuda a gente, né? A conquistar coisas que... E hoje eu canto bem mais no espetáculo. Acabou que depois desse espetáculo, todos os espetáculos que eu fiz depois eu tinha que cantar. E aí eu fui cantando, e hoje eu canto mais ainda na Frida do que eu cantava lá no início. Que maravilha, que lindeza, que tu possa cada vez cantar mais e encantar. Isso é um outro aspecto também que eu acho interessante, isso, que o teatro é como se ele fosse assim um encantamento, né? Eu adorei quando tu disse aquilo. Tu está assim ali representando, vivendo ela, e a gente na plateia também, né? Então assim, não é bom. Ficaria aqui falando muito tempo. Mas vamos trazer uma outra face de Jussara Gaspar. Mulheres atravessadas na garganta. Eu e minhas outras, juntas, uma revoada. Não todas, somente aquelas que teimam em falar por essa boca, que se enraizaram por essas veias, que floresceram comigo. É sábado e domingo, 21 e 22 de janeiro, dentro da programação linda do Festival Porto Verão Alegre 2023. Uma estreia da dramática, uma montagem, uma vivência cênica desenvolvida durante o mestrado em Teatro e Feminismos na UDESC Santa Catarina. Vem todo mundo, vai ser um prazer, uma honra, uma alegria. Que é isso? Esse vídeo, pessoal, é ilustrativo, já passou a data, mas eu trouxe porque é de uma força e queria que tu contasse assim, um pouquinho desse teu trabalho. Mulheres Atravessadas na Garganta, Cláudia, é a nossa estreia aí, né? O novo trabalho da Companhia Dramática. Eu tinha dito, eu já estava há muito tempo com a Frida, e eu falei, gente, eu não quero mais fazer nada assim que eu esteja sozinha em cena. Vamos fazer... Daí teve Mulheragem, que nós éramos 9 mulheres, contando com a Guada, né, que fazia orientação cênica, de fora, né, de direção, e Juliana Kerstin, Juliana Volkmer, Daniele Zil, Silvana Rodrigues, Manuela Miranda, Catarina Conte... estou esquecendo alguém, será? E a Sanã Martins, minha grande parceira. Então, assim, um compêndio de mulheres incríveis aqui da cena contemporâneas nossas. E aí depois teve Todas Nós, em 2018, com a Yaya, uma pesquisa dela do mestrado sobre violência contra a mulher. Então, nós duas, mas mais uma revoada de mulheres, né? Uma Mana na Luz, a Patrícia Fagundes fazendo a orientação de fora, enfim, muito legal. E aí, Companhia de Mulheres, com a Raquel Grabaus, com a Vika Shabak, Mirna Spritzer, tinha uma banda que tocava junto, que era as... ai, meu Deus, como é que era o nome? Minervas, era o nome da banda. Enfim, uma loucura, éramos 14 mulheres. Só que, Cláudia, a gente não pode dizer nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais. Porque, Cláudia, pode vir uma pandemia, sacou?
e acaba com tudo que todos os planos, com tudo. Então, durante a pandemia, eu me vi novamente sozinha, né? Sem possibilidade de criar com alguém ali comigo, né? Então, criando de longe. E aí eu estava fazendo meu mestrado e junto à minha orientadora, Maria Brígida de Miranda, que foi a mulher que me disse: Jussara Gaspar, tu és uma dramaturga. Eu disse: o quê? Sim, tu é uma dramaturga. Eu quero ler mais coisas que tu escreveu. Pode trazer. E daí eu comecei a trazer textos meus que eu tinha escrito. E ela disse: tu és uma dramaturga, ninguém nunca te disse isso. E por que tu não disse mesmo para ti? Eu disse: que do lugar onde eu venho, né, Cláudia? Que, assim, é difícil, a gente sabe. As pessoas são mais, na cidade onde a gente está, mais para botar a gente para baixo, às vezes, do que para reconhecer qualquer feito, né, que a gente tenha construído. Mas essa mulher falou isso. E aí, desde então, Cláudia, eu não parei mais. Eu estou no litoral, em um ano eu escrevi 3 dramaturgias originais. Está saindo um livro meu agora, pela Lei Paulo Gustavo, de uma peça infanto-juvenil que chama Uma Viagem Fantástica à Cidade Submersa, e que é um livro de dramaturgia infanto-juvenil para crianças e adolescentes lerem, com ilustrações, enfim, é lindo. Então, para dizer que Mulheres Atravessadas começa nesse lugar de desespero, de uma atriz querendo provar para os outros e talvez até para ela que ela ainda estava viva, algo assim, né? Uma energia de morte que circulava todo mundo, circulava as nossas casas, circulava as pessoas que a gente amava, né? Então sempre com aquele medo, né? Medo, um pavor. Então vem daí, Mulheres Atravessadas, uma viagem minha bem íntima de atriz, em gavetas, faxinas, né? Olhando o que era que estava guardado e se deparando com textos antigos e textos, como eu digo ali, não são todas as protagonistas que eu fiz na minha vida, não estão todas ali, né? Mas as que estão ali são aquelas que, quando eu peguei o texto, eu não precisava nem ler a parte. Eu fui dizer o texto e o texto veio todo. Que loucura, né? Muito louco. E a Ana Terra, eu tinha feito com 20 e poucos anos, eu tinha feito a Ana Terra com 20 e poucos anos. Então, o que eu fiz? Eu trouxe essa dramaturgia, na época tinha sido o próprio João Birata Vieira, que era o diretor dos Continentinos, esse espetáculo que foi no centenário do Érico, né? Eu trouxe o texto do Érico, e eu fiz uma ideia de que não é mais esse narrador onisciente, onipresente em terceira pessoa que conta sobre ela. Na real, é a própria Ana, hoje com 40 e tantos anos, né? Uma parteira já muito respeitada em Santa Fé, com o Pedro Terra já adulto, né? Claro, na primeira juventude, mas já adulto. Então, uma Ana Terra muito respeitada, já que botou a maior parte das pessoas que ela vê pela janela, todas ela que fez o parto, né? Então, Mulheres Atravessadas me faz também ter esse encontro com personagens que me fizeram uma atriz, né? Eu sempre digo isso. Essas personagens que me ensinaram muito do que eu sei de como é uma mulher hoje em dia, né? Ou como deveria ser, ou que dizem coisas libertárias demais, né? E aí, em Mulheres Atravessadas, eu escolhi partes da vida dessas artistas ou mulheres que viveram, partes onde elas estão em redenção, né? Eu não queria, Cláudia, nenhum tipo de questão mais dura em cena. Por exemplo, quando eu trago a Violeta de Mulheragem, a Violeta Parra, que eu trago ela novamente nessa peça, eu não trago contando a história da Rosita Clara, a filha dela, bebezita, que falece, né? Eu não faço aquele excerto da canção La Canción para la Niña Muerta, que é da Violeta, né? Das décimas. Então, eu não falo sobre isso. Eu falo sobre uma mulher que
vendo que o marido queria que ela ficasse reduzida a serviços domésticos, né, e trancada em casa, ela pega seus 2 filhos e sai atrás de um circo, de um teatro, para fazer aquilo que ela realmente queria fazer, que era cantar canções, reciclar canções, né, e viver daquilo que fazia ela se sentir viva, né. E também, assim, com Frida, assim com Ana Terra, num conto sobre o estupro que acontece e que ela desacorda e que acabam com a família dela e que assassinam todo mundo e que ela tem que sair toda arrebentada, juntando seus cacos e com uma força de vida também, né? A Ana Terra é uma personagem que não existiu, veja só. Mas na minha juventude, Cláudia, o livreto, ela é tão importante na história que ela tem um livro só para ela, né? Que é um livrinho separado. Ela é tão importante no enredo que ou os acontecimentos do Tempo e o Vento chegam até ela ou eles partem dela para outras questões. Então, o Érico, ele põe na boca dela coisas como quando ela faz o parto ali em Santa Fé, ela conta do primeiro parto que ela fez em Santa Fé, né? Que é ela contando, mas no livro é o narrador. E aí que ela sai, que é uma menina, e ela sai e encontra o pai no boliche, e ela chega e ela mesma fala para o pai. Então tu vê que a força que essa mulher tinha já naquela sociedade ali. Ele não me falou nada, mas eu mesma fui logo dizendo, a criança nasceu, viu? É mulher. Que Deus tenha piedade dela. Ô vida de servidão sem fim. Então ele põe um sabedor da condição feminina, o Érico. É uma loucura, assim, o que ele escreve ali, né? Que ele faz a Ana Terra sentir e dizer, né, no livro. Então, ela me emociona demais. A Sara também, não falo sobre a questão, é um monólogo de Crave, do Ânsia, mas readaptado também, mais para frente, mais lésbico, mais, né, e mais envolvente também, assim, do que contar sobre o que aconteceu com ela, que eu fazia ela. Por que eu falei isso de contar o que aconteceu com ela? Porque o texto que eu fiz da Sara foi o Psicose 448, que foi o último, né, o antes dela se suicidar. Então, esse Crave é um texto onde, né, ela ainda está vivendo ali a coisa do teatro, com essa trupe que ela tinha, enfim. A Tianta também, faço um recorte ali, eu acho que é isso, é elas em redenção, né? Elas muito bem postas na sua vida. E da Bethânia eu escolho uma composição que é dela mesma, né? Ela muito intérprete principalmente das canções do irmão, né? Do Caetano. Ela acaba, Maricotinha, sendo uma compositora muito fértil também, e escrevendo coisas incríveis como Carta de Amor, que é o texto que está em Mulheres Atravessadas. Então, eu tenho muito carinho, Cláudia. A gente está em rota pelo RS com Mulheres Atravessadas também. A gente fez Nova Hartz de manhã e de tarde para 2 escolas, lotação. Funciona muito com adolescentes, tem uma pegada bem forte com adolescentes, então a gente quer seguir fazendo, né? Os depoimentos, a conversa que teve depois do espetáculo foi incrível. Então, enfim, é um novo trabalho aí, seguindo nessa ideia de levar à cena a nossa história, a nossa memória, o nosso protagonismo, a nossa mitologia que foi roubada. Sobre isso. Jussara, quero te dizer o seguinte, eu te desejo tudo sempre de melhor. Nem vou te desejar talento, beleza, inteligência, compromisso, ativismo, porque isso já tem de sobra, minha linda. Mas te desejo toda a felicidade do mundo. Essa foi a hora que passou mais rápido na minha vida, mas nós temos toda a felicidade, tem um fim, pessoal. Então, nós estamos aqui hoje recebendo no Mulheres no Ar a Jussara Gaspar e vou te convidar
Eu selecionei aqui, tem mais 15 vídeos, mas não vamos dar conta de tudo, porque é impossível, pessoal, resumir essa mulher gigante que hoje está aqui com a gente. Mas eu vou abrir para te fazer uma saudação final aí para quem está nos ouvindo, e depois nós vamos encerrar com tu dizendo uma linda poesia, né? O Guardador de Rebanhos, do Fernando Pessoa. Que linda! Lindo, tu não faz ideia. Quando eu ouvi isso, eu disse, eu tenho que mostrar para todo mundo. Mas vamos para as palavras finais aqui, pelo menos hoje, de Jussara Gaspar. Cláudia, eu quero convidar, nunca sou muito blogueirinha, a nossa produtora vive dizendo, Jussa, divulga os nossos arrobas, o nosso site, e eu, sou muito, né? Mas vamos lá. Então, pedir para as pessoas nos seguirem no @Frida Kahlo Teatro e no @Acia Dramática, que pode estar conferindo esses trabalhos, né, que a gente comentou, mas também sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo e semeando lá no Litoral Norte, né, com Teatro Natureza, com uma outra pegada aí bem infanto também, bem ecológico, teatro e meio ambiente, bem, né, de didáticas também, de cuidados com o planeta. E pode seguir a gente, o meu @ é @Jusa Gaspar, Jusa com Z. Também é um prazer se vocês forem lá. Eu estou quase chegando a 4K, como diz a Nina Fola. Me ajudem a chegar. Maravilhosa! Então, é isso. E dizer para as pessoas que têm curiosidade sobre a Frida e sobre qualquer uma dessas mulheres que eu citei, eu estou sempre aberta também. Adoro falar sobre elas. É um dos meus esportes favoritos. É falar com mulheres, sobre mulheres, para mim, então, assim, ó, eu estou no paraíso, tá? Então, venham também nos assistir, quem puder, né? Aí, quando a gente estiver em cartaz, que souberem, venham ver que o teatro feminista, ele não é um monstro, não é malvadão, é um teatro bem cooperativo, bem autônomo, bem libertário, bem como deveria ser, eu acho, todo o teatro aí que existe no mundo, com espaço para todos os gêneros, né? Com espaço para as diversidades, né? E desmentindo os grandes gênios, aqueles de preparação de ator e de atriz do século passado, que militarizaram demais, né, o acesso ao fazer teatro, né, ao mesmo tempo que instituíram grandes compêndios teóricos. Eu não estou negando, não estou falando isso. Estou falando que, de certo modo, excluíram muita gente que sonhava, né, Cláudia, em fazer alguma coisa, porque só determinados corpos eram passíveis de ser ator ou atriz, né? E o Boal, indo na linha do Boal novamente, da Viola Spoli, vem nos dizer sobre isso, que todas podemos fazer teatro, porque teatro é sobre humanidades. Então, de convidar as pessoas a fazerem oficina de teatro também. Não é terapia, como diz a Lete Virtuoso, mas é terapêutico. Né? Funciona, vale a pena, é demais. Obrigada, Cláudia, pelo teu carinho, pela tua delicadeza, sensibilidade, perguntas, pelo teu cuidado no acervo aí também dos arquivos da Dramática. E é sobre isso, é sobre amar, né, Cláudio, que a gente faz, porque a gente sempre faz assim, com prazer e com muita emoção. Eu agradeço demais tu estar aqui, eu sou tua fã, eu diria assim, eu te amo e quero que tu continue sempre, sempre, sempre nos mobilizando a sermos essas mulheres incríveis, mulheres maravilhosas. Muito obrigada, Melinda. Beijo no teu coração e, pessoal, até o próximo programa. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita, para a esquerda e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança que ao nascer reparasse
que nascera deveras. Sinto-me nascida a cada momento para a eterna novidade do mundo. Eu creio no mundo como no mal me quer, porque o vejo, mas não penso nele. Porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Não, eu não tenho filosofias, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. Amo e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, e a única inocência, não pensar. Queridos ouvintes, o destino une e separa as pessoas, mas nenhuma força é tão grande para fazer esquecer as pessoas que nos fizeram felizes. Eu sou Cláudia Machado e vocês são especiais para mim. Obrigado e até a semana que vem.